Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Alexandre Supera e esse, como você já sabe, é o nosso programa Pode Crescer e Conquistar. Nós estamos aqui todas as sexta-feiras, religiosamente, às 16h59 da tarde. Já aproveita e dá o seu like no vídeo e compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que hoje o programa está mais que especial. Nós estamos recebendo aqui dois convidados ilustres, pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Eu estou falando do pastor Fabiano, da pastora Ana. Eles são pastores da Igreja Cristã Rei de Israel, mas eles também não são só pastores, tá, pessoal? Eles são proprietários da Somace Engenharia da Segurança do Trabalho. Pastores, é um prazer, um privilégio recebê-los aqui no nosso Pode Crescer e Conquistar, viu? Sejam bem-vindos. É um prazer todo nosso estar aqui com vocês. Uma alegria, né? É um prazer imenso estar aqui, conhecer vocês, né, pastor Alex? É um prazer estar aqui junto com vocês, compartilhando desse momento. Eu tenho certeza que as informações geradas aqui no programa de hoje vai trazer muitos insights para as pessoas que estão começando no empreendimento ou até mesmo na vida ministerial. Eu tenho certeza que vai ser de grande avalia aqui nessa sexta-feira que nós estamos aqui. Então vamos lá, como que foi isso? Eu gostaria que vocês dessem uma introdução aí, porque vocês são empreendedores, são pastores. Eu gostaria que vocês falassem qual sobressai mais, qual veio primeiro, se foi o ministério, se foi a empresa. Fiquem à vontade aí, não sei quem vai começar a falar, mas quero que vocês abram o coração. Então vou começar falando. Sim. Mesmo porque eu me converti ao Senhor muito antes da pastora. E juntamente com a minha conversão sempre tive um sonho. Sim. Sempre sonhei em ser empreendedor. Sempre sonhei em ter a minha empresa. E por muitos anos eu orei a Deus, buscando no Senhor a realização desse sonho. Eu me converti em 94 e frequentei algumas igrejas e até conhecer o pastor Carlos Travensolo, pastor presidente do ministério Igreja Cristã Rei de Israel. Hoje eu sou pastor e obviamente que como cristãos nós precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas porque Ele sabe de todas as coisas. Sim. Ele nos conhece, Ele sabe, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem propósitos para as nossas vidas. E hoje, graças a Deus, como engenheiros que somos, a nossa empresa ela foi startada segundo a vontade de Deus. E foi numa ordem crescente, então veio primeiro o chamado cristão, depois chamado. A empresa. Exatamente. E depois ministério? Digamos que o ministério ele nasceu junto praticamente com a empresa. Foi mais ou menos ali na mesma época que nós iniciamos a empresa. Sim. Foi teoricamente um pouco antes eu fui ungido pastor. Apesar de que há muito tempo já ungido como obreiro, né? Já vinha desenvolvendo esse ministério dentro da igreja, né? Olha que legal. É muito bom a gente poder compartilhar desse tipo de experiência, porque isso vai trazendo, vai gerando engajamento para que nós possamos ter ferramentas para a gente crescer também no nosso cotidiano. Exatamente. Não é verdade? E aí, pastora Ana, como que foi o seu chamado? Conta um pouquinho da sua história, da sua vida. Fala aí com a gente. Quando eu me converti, já bem depois do pastor, né? Eu entrei no ministério Cristã Rei de Israel também. E lá eu fui aprendendo mais de Deus, da palavra de Deus, do agir de Deus na nossa vida e como a gente tem que se comportar diante de Deus e diante de todas as coisas, todas as áreas da nossa vida, né? Não só no trabalho, como a gente está falando aqui, mas em todas as áreas a gente precisa da permissão de Deus, a gente precisa entender a direção que vem dele para tudo que a gente vai fazer. E no trabalho a gente focou sempre nisso.
a partir do momento que eu comecei a aprender mais de Deus, e foi lá na Igreja Cristã Rei de Israel isso, a gente aprendeu a palavra de uma forma que a gente consegue usar isso para todas as coisas na nossa vida, né? A palavra de Deus é resposta para todas as coisas, né? E Deus tem nos dado direção em tudo que a gente vai fazer. E na empresa não foi diferente, porque a empresa era um sonho dele, do pastor, né? Nunca foi um sonho meu. Nos bastidores você até comentou com a gente que você não queria, né? Isso, que loucura. Isso, nunca foi um sonho meu. Eu sempre quis ter o meu emprego, onde eu estava lá com a minha estabilidade, né? Tinha um salário bom, então eu nunca quis ter empresa. E mesmo quando a senhora era CLT, ela já exercia o cargo de engenharia nas empresas? Já. Só que eu era engenheira civil, só, né? Então eu atuava mais na área de planejamento, em obras, enfim. Mas aí, a partir do momento que Deus foi ouvindo o clamor desse pastor, que ele queria ter a empresa dele, que ele queria ser mantenedor da obra do Senhor, enfim, Deus começou a trabalhar de uma forma que eu fui começando a perceber que eu não sou nada sem Deus e que a minha profissão, que eu ser engenheira, não significa nada se Deus não estiver no controle. E se não for feito tudo segundo a vontade dele, né? Então, a gente trabalhava numa empresa e a empresa começou a ficar ruim, situação financeira, e terminou a gente saindo dessa empresa. E fomos embora para Salvador, que é de onde eu vim, né? E a gente entendia que era o momento de ir, mas a gente não consultou a Deus, né? Isso foi um pouco antes de eu entender que Deus está à frente de todas as coisas e só Ele pode nos dar a direção. E aí eu já estou entrando num testemunho, né, pastor? Sim, fica à vontade. E aí a gente, lá em Salvador, eu fui, o pastor me deixou lá, eu fiquei na casa dos meus pais, o pastor voltou porque ele estava terminando uma faculdade que era parte do propósito de estar formado como engenheiro de segurança do trabalho. Então ele fez uma faculdade antes para poder depois se especializar. E nesse momento eu fiquei 1 ano e meio em Salvador, eu que tinha um título de engenheira civil, coordenadora de obras, gerente de engenharia, né? E todos aqueles que me cercavam no ambiente de trabalho falavam: nossa, mas você é uma profissional de valor, você tem conteúdo, você vai conseguir logo abrir a sua empresa ou ser CLT num lugar, mas vai conseguir entrar logo no mercado de trabalho novamente, saindo daqui, né? Então, e aí eu fui para Salvador achando que lá eu ia conseguir logo um trabalho, e eu fiquei 1 ano e meio e não fui para nenhuma entrevista convidada. Nenhuma. Deus. E o pastor aqui, né? Então a gente se via em alguns meses, ele ia ou eu vinha, mas teve um momento que o pastor encontrou o pastor Carlos Travensoro novamente, né? E ele na nossa vida. Pastor Carlos é o presidente. Nosso pastor presidente. Carlos, eu quero o senhor aqui, ó. Tá convidado. E aí ele encontrou o pastor Carlos novamente no ministério, ele voltou lá para o ministério e o pastor Carlos falou: mas vocês consultaram a Deus para saber se era da vontade dele que vocês voltassem para Salvador? E aí ele falou: não, a gente entendeu que era da vontade de Deus, porque a gente tinha um apartamento para vender, a gente estava trabalhando na mesma empresa, a empresa estava fechando, o apartamento foi vendido, então a gente entendeu que era da vontade de Deus, mas parar para falar com Deus, a gente não fez isso, né? Nesse momento a gente não fazia isso ainda. E aí o pastor falou para ele: então vamos começar a orar, porque vocês vão voltar, porque Deus vai usar vocês aqui, não é lá. E aí ele falou: como que eu vou falar para Ana Cláudia que ela tem que voltar para cá, né? E aí, mas aí o pastor falou: não se preocupa com isso, vamos orar que Deus sabe todas as coisas e Ele está no controle. Porque a ideia, na verdade, é você estabilizar lá pro Fabiano ir para lá. Isso. Não voltar para cá. Isso. Assim que eu finalizasse a minha faculdade aqui, a ideia era ir para lá. Para Salvador. Porque ela foi antes já para arrumar um emprego, para ficar estabilizada, já para alugar um apartamento para gente, né? Mas diante do fato, né, dela não conseguir nada, é propósito de Deus, né? A gente hoje consegue entender que tem um propósito de Deus, tanto na união nossa, né? Porque a gente é casado, a gente trabalha junto, dirigimos igrejas juntos, somos líderes de casal. Meu Deus. Né? Então tudo que a gente faz é junto, né? O interessante, não perdendo o raciocínio, é que
sempre que tá para acontecer uma grande bênção, vem primeiro uma grande prova, né, pastor? Exato. A dinâmica do evangelho, do cristianismo, já é essa. Deus nunca vai mostrar o processo até chegar no propósito. Porque se ele falasse assim, olha, você vai passar por isso, por isso, por isso, às vezes a gente não queria. Sim. Né? Falar, não, Deus, tu deixa quietinho aqui. Né? No caso de José, por exemplo, ele poderia falar assim, não, Deus, só vai ter prisão, vai ter cisterna, deixa eu aqui com meu pai, né? Sim. Então, para você que está aí nos escutando, vai essa chave aí para você, tá? Toda bem-aventurança, toda finalização de propósito, primeiro tem um processo. Então aguenta o processo, você vai ver o que a pastora Ana ainda vai falar aqui, processo difícil, doloroso, mas se você ficar firme, você chega lá. Não é isso, pastora? Verdade. E aí? E eu fiquei 1 ano em Salvador, sem nenhuma entrevista, e aí eu comecei a sentir, Deus começou a me tocar, sabe? Eu frequentava uma igreja lá também, não fiquei sem ouvir a palavra de Deus, porque ela edifica, né? Sim. E Deus começou a trabalhar comigo, o Espírito Santo começou a me mostrar que não era ali o meu lugar. Eu comecei a me sentir deslocada em Salvador, que era um lugar de onde eu vim, né? Apesar de não ser soteropolitana, não ser de Salvador, mas eu morava ali desde os 18 anos. Foi lá que eu me formei, foi lá que eu cresci profissionalmente, antes de vir para cá. Mas Deus começou a me tocar de uma forma e mostrar assim, não é do jeito que você quer, não são os seus planos, são os meus. Não é aqui que você vai ficar, é em Rio Claro. Né? E eu comecei a sentir que eu tinha que estar aqui, que aqui era o meu lugar. Comecei a sentir um amor por essa cidade que eu nunca tive. Né? Eu nunca quis estar em Rio Claro. E a partir desse momento eu comecei a pensar muito nisso. O Espírito Santo começou a me incomodar de uma forma tremenda. E eu liguei para ele e falei, eu acho que está na hora de voltar para Rio Claro. E esse homem só chorava do outro lado, porque ele estava orando para isso. Quanto tempo fazia que o senhor estava orando, pastor? Acho que 1 mês, né? Nós oramos 1 mês seguido. O propósito? O propósito para que Deus mostrasse realmente, porque a partir do momento que o nosso presidente, né, o pastor Carlos, ele disse para mim, mas vocês consultaram a Deus para saber, e a gente faz muito isso, né, pastor? Muitas vezes a gente toma atitudes na vida sem consultar a Deus para saber se de fato é isso que Ele quer para as nossas vidas, né? Assim como eu orei durante algo em torno de 20 anos, para que Deus permitisse abrir a minha empresa, essa atitude dela ir para Salvador e depois eu finalizando a faculdade ir para lá, foi uma atitude sem consulta a Deus. E aí o pastor Carlos, né, juntamente comigo, todos os dias, durante 1 mês, nós oramos, todos os dias. E aí foi onde que Deus... Papai do céu pegou lá. Tocou no coração dela lá, sem eu falar nada, né? Que bênção. E aí ela ligou para mim e falou assim, olha, eu acho que aqui não dá para a gente ficar mais. Então, vem me buscar. Olha aí. Então, aí continuando, eu entendi que eu tinha que viver mais na dependência de Deus, sabe? Assim, de colocar tudo no altar do Senhor, de colocar as nossas dúvidas, os nossos planos, né? Os nossos sonhos. E ele já vinha colocando um sonho no altar do Senhor, que era ter a empresa dele, ser mantenedor da obra do Senhor. Mas eu ainda insistia em seguir os planos de Deus, mas sendo CLT. Né? Assim, entendi. Eu vou fazer os planos de Deus, o propósito de Deus, mas do meu jeito. Né? Assim, a gente tem uma dificuldade de entregar completamente. Eu fui entendendo, fui entregando, mas eu ainda tinha minha resistência em uma parte, né? E cheguei aqui, voltamos para cá, e ficando aqui, tentando entrevista e nada. E de repente apareceu assim uma entrevista do nada, porque quem me mandou não lembra onde pegou, e a empresa, quando eu fui fazer a entrevista, falou, mas você pegou isso aonde? Porque eu não divulguei dessa forma que você viu aí. E eu fiz, eu não sei, só sei que eu estou aqui. Né? E eu fiz a entrevista, e o dono da empresa me entrevistou, e ele falou, olha, eu gostei muito de você, gostei do seu currículo, gostei da entrevista, e eu quero você na minha equipe, mas eu não vou contratar você. Eu quero abrir a sua empresa. Então, eu vou pagar a contadora, eu vou pagar as taxas para abertura de empresa, eu vou pagar tudo, você vai prestar serviço para a minha empresa e você vai emitir nota todo mês.
E aí eu falei, tá bom. E eu cheguei em casa, falei pra ele, ele só deu risada e ficou quieto, né? Ao mesmo tempo, ele também tinha entrado alguns meses atrás em uma empresa, passou no processo seletivo para trabalhar como instrutor de treinamento na área de segurança do trabalho. E a empresa tinha proposto para ele a mesma coisa, bem parecido. Olha, a gente está passando por um processo de mudança e a gente vai abrir a tua empresa para você ser instrutor aqui com a gente. Depois a gente te registra, por causa dessa mudança contratual. E aí ele fez, tá bom, então a empresa, uma outra empresa, a Somace Treinamentos, também foi aberta, as duas são Somaces, né? Também foi aberta, não por nós, né? Mas era plano de Deus. Então, essa empresa foi aberta, ele emitiu nota há um tempo, depois ele foi registrado e a empresa ficou quietinha. Pastora, quando o negócio é de Deus, existe uma harmonia muito grande. Sim. Você vê o que a mesma coisa que aconteceu com você Sim. lá na dinâmica empresarial aconteceu com o pastor Fabiano, Sim. né? Os empresários falaram, não, abre a empresa de vocês e, pô, isso é forte demais. Pagaram todas as pastora taxas. Leninha tá aqui hoje, gente. Semana que vem ela vai ser entrevistada aqui. Ô, Glória. Glória a Deus. Pagaram as taxas, pagaram tudo que tinha que ser pago para as empresas serem abertas, né? E eu prestei serviço nessa empresa por 1 ano. E aí não deu mais certo, a gente parou e a empresa, eu falei para ele, agora eu vou fechar a empresa, né? Porque tem que pagar contador, enfim. E aí ele falou, não fecha a empresa, deixa ela de stand-by. E eu conversei com a contadora, ela baixou o valor da mensalidade, viu como é que ficava para colocar a empresa sem movimento, para não fechar, e enfim, teve todo um procedimento e as duas empresas ficaram em stand-by, né? E depois de um tempo a gente resolveu fazer uma segunda pós, e a gente fez uma outra pós na área de segurança do trabalho. Nesse momento eu já era engenheiro de segurança do trabalho e ele também, e a gente fez uma outra pós na área, quer dizer, eu fiz uma outra pós, ele fez um MBA na área de segurança do trabalho, qualidade e meio ambiente. E nos especializamos mais e ainda parados. Então, assim, a primeira pós, quando a gente resolveu fazer, a gente não tinha como pagar, porque os dois estavam parados. E o meu pai falou, eu pago a sua pós. E a minha sogra falou, eu pago a sua pós. Meu Deus. E a gente fez a primeira pós inteira paga pelos nossos pais, porque a gente não tinha condição de pagar. Pastor Fabiano, me perdoa, não perde o raciocínio. É que tem um gancho aqui muito forte. Eu costumo dizer, o sucesso, uma definição, é o casamento da preparação com a oportunidade, né? Sim. O problema é que tem muitas pessoas querendo sucesso, mas não se prepara. Não. E quando eu olho para a vida de vocês dois, é incrível que eu vejo o nível acadêmico de vocês, os dois engenheiros, pós-graduado e tal. Então, não adianta a gente querer ficar de papo pro ar, porque se a oportunidade vir e nós não tivermos preparado, Sim. não tem sucesso. Então fica com essa chave aí, né, professor? A preparação é tudo, né? Precisa. Precisa. Porque assim, um profissional, ele só se destaca no meio hoje se ele tiver competência. E para ter competência, ele precisa ter conhecimento. Né? Uhum. E depois a vivência na prática daquilo que ele faz, que é a habilidade que ele tem, ou que ele vai ter. Né? Assim é a vida profissional. Porque se de repente aparece uma oportunidade e vocês não estão preparados, Sim. A gente perde a oportunidade. A gente perde. Assim também é com Deus, né? Olha aí, olha a coisa fluindo. É verdade, assim é Sim. com Deus. Deus, ele permite muitas vezes o deserto. Mas o deserto muitas vezes não é para te derrotar. Não é para te humilhar. Meu Deus. Né? Se humilhe diante do Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, eu preciso me humilhar diante do Senhor. E muitas vezes Deus, que nos conhece na profundidade do nosso ser, Ele sabe até onde nós podemos chegar. Então, tudo que Deus faz é bom, perfeito e se torna agradável para o homem. Então, às vezes é preciso um momento de nós passarmos e enfrentarmos o deserto. Veja, o que eu quero dizer é assim, para chegar na minha empresa eu precisava estar num nível profissional. Eu não ia chegar na empresa num nível inferior, porque senão eu não tinha um armamento de conhecimento para poder enfrentar o mercado de trabalho.
Entendi. Teve um começo, um Exato. início. Aliás, que quem nasce grande é monstro, né? Não é? Verdade. Não é verdade? Assim também é no ministério. Quando eu comecei, eu estou com, né, o pastor Carlos na Igreja Cristã Rei de Israel, eu estou com ele desde 1998, mais ou menos. Sim. E quando eu comecei com ele, eu comecei estudando a palavra. Eu não tinha cargo na igreja. Eu tocava, né? Tocava o teclado, tocava o violão, mas eu não tinha um cargo na igreja, um cargo ministerial, a não ser o louvor. E eu fui crescendo, eu fui aprendendo a palavra, eu fui lendo a palavra, eu fui estudando a palavra. Então Deus muitas vezes, Ele não te dá um cargo de pastor no início, Deus não te dá uma empresa de cara, sendo que você não está preparado para assumir aquilo. Exatamente. E daqui a pouco nós vamos voltar no seu raciocínio, pastor. Mas o que eu tenho falado para a turminha lá, que a gente pastoreia, é que não tem como a gente levantar para ensinar sem sentar para aprender. Não tenha dúvida. O problema é que muitas Já pessoas... foi muito aluno. Exatamente. Já foi muito tempo O aluno. problema é que muitas pessoas não estão dispostas Sim. a sentar para aprender. Recebe um chamado, uma profecia, ó, vai ter empresa, ó, vai ser pastor. Então a pessoa já vai lá na Conde Sarzedas, compra uma pastinha, uma Sim. maletinha, põe um crachazinho e... Compra uma gravata. Fala, pastor. É verdade. Muitas vezes a gente pede muito para Deus alguma coisa, seja a nível ministerial, seja a nível profissional, financeiro, enfim. Mas a gente vai colocando no altar do Senhor e a gente espera que só o Senhor faça tudo, né? E entregue pra gente, pronto. Uau, é isso. E a gente tem que fazer a isso. nossa parte. Se é ministerial, a gente tem que estudar a palavra, a gente tem que se dedicar, a gente tem que louvar o Senhor, a gente tem que buscar a presença dele todos os dias. Se é profissional, a gente tem que buscar conhecimento também, né? Se é um emprego, a gente tem que correr e entregar currículo também e se profissionalizar, né? Aí as pessoas podem pensar, não, mas o seu pai pagou a sua pós e a sua sogra pagou a pós do seu esposo. E eu que não tenho quem paga a minha pós. Mas se é propósito de Deus para sua vida e você se dedicar e buscar, a pós vai vir de alguma forma. Vai alguém pagar, Aparece. você vai conseguir uma bolsa, Com vai certeza. acontecer alguma coisa. Com certeza. Porque o que é propósito de Deus não fica em vão, né? O que é de Deus, Ele pode todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensou ou pediu. Então, quem somos nós para dizer, eu não tenho quem pague isso para mim? Se você não puder pagar e for o propósito de Deus para sua vida, vai vir de alguma forma. Ele providencia. Ele providencia. Meu Deus, é Como forte. é uma coisa que eu falo para todo mundo quando eu dou nosso testemunho de vida. Não é só profissional. Nessa época, a gente passou 7 anos eu parada. 7 anos. Em luta. Nesse intervalo, ele trabalhou, né, um pouco em alguns lugares, mas fora da área, né, também. Mas eu fiquei parada 7 anos. Para mostrar para mim, hoje eu entendo, sabe, que tudo aquilo que as pessoas falavam entrou no meu coração. Você é uma engenheira boa, você tem isso de experiência, Você tem competência. sabe? Você tem competência. E só isso entrava no meu coração. Mas quando eu comecei a ter intimidade com Deus, eu comecei a perceber que não é só isso que basta. O que basta é a gente entender, o que precisa é a gente entender o propósito de Deus na nossa vida, também profissional, né? Os planos dele pra gente. Então, Deus não queria pra mim que eu fosse somente a engenheira Ana. Deus queria que eu fosse a engenheira Ana que leva o testemunho do agir dele na minha vida onde eu vou. Forte Né? demais. Deus forte. queria que eu fosse uma engenheira Forte Ana, demais. que se eu chegasse a ter uma empresa com meu Forte esposo, demais. eu orasse todos os dias com a equipe de trabalho como a gente faz, né? Então, assim, Deus foi me mostrando e eu orava todos os dias, nesses 7 anos, eu orava todos os dias, eu buscava a presença de Deus. Isso me emociona porque vem tudo à tona, né? Eu orava, eu buscava Deus e eu colocava um louvor do Thales Roberto que cantava assim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, essa canção é linda demais. eu confio em ti. E eu comecei a levar isso pra minha vida. E eu chorava, e eu falava com Deus, e eu abria a porta do quarto e eu falava, já tá tudo certo, já falei com Deus hoje, eu falei pra ele que mesmo sem entender eu confio nele. Né? E eu falava do meu Eu tô jeito, arrepiado, e pastor. Deus foi Forte. trabalhando na minha vida. Forte. E eu fui entendendo que eu cantava aquilo e eu falava aquilo, mas eu precisava sentir aquilo, né? Então eu comecei a sentir que mesmo sem entender eu precisava confiar em Deus.
E eu comecei a correr atrás, fazer a minha parte, que Deus ia fazer a parte dele. Eu fazia a minha parte, que era o possível, me dedicar, estudar, fazer outra pós, uma segunda, né, junto com ele estava fazendo um MBA, buscar a presença do Senhor, ficar firme, não desistir, não desanimar. Essa era a minha parte, que era possível. Tudo, né? E Deus ia fazer a parte dele, que era o impossível. Né? Que era fazer a nossa empresa tomar forma. Até então, ela estava no papel, porque eu prestei serviço um ano e ela ficou parada. Ele também, a empresa abriu e ficou parada. E a partir desse momento, ele falou, olha, a gente está fazendo uma segunda pós, se dedica nesse ponto, que são importantes, esses pontos que vai bombar na área de segurança do trabalho, né? Vai começar a ter muita mudança nas legislações e tal. E aí eu foquei mesmo, assim, a pós dele, o MBA dele nesse momento estava tomando um outro rumo, era mais focado em qualidade e meio ambiente também, e a minha pós era mais focada na parte de documentação, né, de segurança do trabalho. E eu foquei bastante, aprendi bastante nessa pós, me dediquei e buscando a presença do Senhor, e Deus foi dando a direção. E quando a gente ainda estava finalizando, eu a pós e ele o MBA, um escritório de contabilidade de uma irmã, de uma cristã da nossa igreja também, chamou a gente para conversar se a gente podia ser indicado por ela para os clientes dela. E na hora, assim, eu falei, nossa, mas envolve o E-Social, que é uma questão que tem que mandar informações para o governo, né, sobre os laudos e tal. E a gente estava aprendendo sobre isso na pós ainda, mas eu não tinha feito ainda, né? E ela falou, não, Ana, vamos sentar aqui, vamos ver isso que vocês têm vocês têm condição de fazer. E coragem eu sei que vocês têm. Eu falei, isso a gente tem, espírito de ousadia com a gente, né? E sentamos com ela, entendemos, conversamos e a partir desse momento falou, vamos fazer. E o primeiro cliente veio a partir dela, né, do escritório dela. Veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro. E aí um outro contador chamou a gente e falou, olha, eu soube que vocês estão fazendo a parte de SST com todas essas mudanças. O que é que significa tudo isso? E aí a gente explicou para ele, olha, significa tudo isso aqui, as mudanças são essas, as obrigatoriedades são essas, para toda empresa que tem um funcionário registrado, precisa fazer isso, 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 isso. E aí ele falou, ok, a gente pode indicar vocês para os nossos clientes? E a gente falou, por favor, e ele começou a indicar. E depois veio um outro escritório, depois veio um outro escritório. Aí já começou no automático. Começou no automático e a gente começou a entender que a gente não precisava se preocupar porque Deus estava no controle de todas as coisas e Ele estava fazendo comercial, né? E muitas vezes eu falava para ele, eu não quero empresa, eu não sei ser comercial, eu não vou ficar dependendo de ter ou não ter cliente e trabalho todo mês, eu prefiro ter o meu trabalho, ser CLT e ter o meu salário no registro ali, tudo certinho todo mês. E ele falava, mas é meu sonho ter uma empresa e ser mantenedor da obra do Senhor. Eu fiz, então tá na mão de Deus, né? Seja o que Deus quiser. E a partir desse momento que os contadores começaram a vir, eu comecei a entender. Eu fiz, então agora eu entendo o propósito de Deus. E eu falava, mesmo sem entender, eu confio em ti. Deus trouxe pra gente as empresas, né? A nossa empresa aberta, sem taxa, sem custo, sem nada, porque ele sabia do desejo do coração do filho dele, né? E que vinha clamando há 20 anos, né, por uma empresa. E Deus me moldou, né, para se adequar à minha realidade. A realidade que era o sonho dele, ser mantenedor. E hoje a gente né? A gente hoje dizima, na obra de hoje Deus. A gente dizima não do meu salário, não da minha retirada, nem da retirada dele. Hoje a gente dizima do que entra na empresa. Não a empresa é dizimista do bruto. A empresa dizima do bruto, ela é dizimista. Tanto que eu falei para ele, a gente coloca no papelzinho dízimo Ana, dízimo pastor Fabiano, pastora Ana. Eu falei, vamos mudar? Porque nós não somos dizimistas, quem é dizimista é a empresa, né? Uhum. Então vamos colocar dízimo somasse. Né? E a gente começou a colocar isso, dízimo somasse. E hoje a gente consegue, olhando para trás, ver todo o agir de Deus na nossa vida, porque mesmo coisas independentes da nossa profissão, quando a gente está linkado com Deus, Ele entende a nossa necessidade, Ele sabe dos nossos sonhos, e mesmo sem a gente falar, Ele age. E pastores, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Isso que vocês estão falando tem muito a ver com o Salmo 127, né? Que se o Senhor não guardar a casa, em vão são os que guardam. Se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não cuidar, não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Aí o 2 diz que inútil será acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você acha que
quando nós como empreendedores, porque eu também sou, vocês sabem disso, você acha que enquanto nós não estamos alinhados com o propósito de Deus, a tendência é bater a cabeça? A tendência é ficar quebrando a cara. O que eu estou tentando te perguntar é o seguinte: a gente vai quebrando a cara até descobrir o propósito de Deus e ficar alinhado com Ele? Eu vejo assim, pastor. Vou na Bíblia agora, tá? Vou. Abraão teve um chamado, porque Deus tinha um plano. Deus nos escolhe. Amém? Amém. Quando Deus escolhe os seus filhos, Ele tem um plano, então tudo vai cooperar para o bem daqueles que servem ao Senhor, daqueles que amam ao Senhor. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Todas as coisas. Então, quando Ele chamou Abraão, Ele disse para Abraão: sai da tua parentela, porque Ele sabia, Ele conhecia o que estava vivenciando a família de Abraão ali. E Ele tinha um plano na vida de Abraão, então Ele preparou o caminho para Abraão e transformou Abraão no pai abençoado, abençoarei, né? Pai de multidões. E depois, num determinado momento, essa é outra passagem fantástica que eu gosto muito, quando Moisés faleceu, Deus virou para Josué e disse: se esforça, tem de bom ânimo, você vai substituir Moisés na liderança para herdar a terra prometida. Então eu vejo assim, pastor, Deus, quando Ele tem um propósito dele, Ele cumpre nas nossas vidas, primeiro porque nós somos filhos, e Ele faz acontecer. Às vezes eu entendo que nós nos precipitamos em algumas coisas, porque o agir de Deus é diferente do nosso agir. Meu Deus, isso é forte, hein? Vai pegando aí, vai anotando aí. Até para quem está nos ouvindo, né? Eu quebrei muito a cabeça, quebrei a cara, vamos dizer assim, né? Porque meu sonho sempre foi ser empresário, e eu sempre fui CLT também. Então, quando eu tive a oportunidade, como a pastora disse, naquela empresa, de abrir o meu CNPJ, que inclusive foi a Somace Treinamentos, que foi a primeira. Hoje a Somace é um grupo, né? Depois eu explico. Foi a primeira da linha, a Somace. Esse nome, inclusive, ele tem um significado dentro dessa área, né? Segurança ocupacional, meio ambiente e a área da ergonomia, que está linkado a que são as minhas profissões. Então eu vejo assim, quando Deus tem um propósito, Ele só pede para a gente: se esforça e tem bom ânimo, porque eu vou fazer a minha parte. Abraão quando foi colocar o próprio filho Isaque para ser sacrificado, Deus providenciou, né, um animal no arbusto para que fosse substituído uma intenção positiva de Abraão. Mas Deus tem planos melhores para a gente. Ele testou a fé de Abraão ali. Então eu vejo que muitas vezes Deus ele permite um período de tempo que nós queremos algo e buscamos fazer algo para Ele ver até onde vai a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa confiança. Isso é forte demais. Porque Deus permite essas coisas, mas ao mesmo tempo Ele está preparando algo que muitas vezes nós não conhecemos, que é o versículo de Jeremias 33:3. Clame a mim, pois eu vou te mostrar as coisas grandes e ocultas que não sabe. Forte, hein? E muitas vezes a gente não sabe o que Deus tem preparado para a gente no dia de amanhã. É verdade. A gente só sabe, né, que nesse podcast está acontecendo hoje, uma sexta-feira, a gente sabe que amanhã é sábado. Mas o que nós iremos viver é só Deus quem sabe. 20 anos orando, a gente pensa que a gente está na hora certa de receber a bênção de Deus, mas a hora de Deus não é a hora nossa. Meu Deus do céu. Quanta coisa boa está saindo. E Deus coloca na nossa vida
pessoas, Deus coloca na nossa vida momentos, Deus coloca na nossa vida oportunidades que Ele faz acontecer, como ela disse, o pai dela pagou a pós-graduação dela, a minha mãe pagou para mim o meu MBA, né? Eu não tenho vergonha de dizer Claro isso, que não. porque eu entendo que, assim como nossos pais somos filhos dos nossos pais e eles cuidam de nós também, mesmo sendo adulto, né? O Deus que nós servimos é quem tem cuidado de nós. Então eu vejo assim, na hora certa, no momento certo, vai fluir o que Deus está preparando para mim, para você, seja na área física, na área profissional, na área empreendedorismo, né? Então eu vejo que Deus tem projetos e eles são cumpridos nas nossas vidas. Amém. Jó 42:2, né? Bem sei eu que tudo pode, nenhum dos seus planos, propósitos pode ser impedido. Gente, a conversa está tão boa, uma proporção tão gostosa, que a gente vai convidar vocês outra vez para vir aqui, tá? Com certeza. Mas antes de terminar esse episódio aqui, eu gostaria de perguntar, a pastora Ana vai falar uma situação e o senhor pode falar outra. Nesses 7 anos que você ficou parada e foi uma luta tremenda, porque a gente sabe quando nós temos 2, 3 rendas dentro de casa e quando uma desaparece assim, só que as contas do mês que vem não desaparecem. Elas não desaparecem. Qual foi o momento mais difícil? O que vocês passaram assim de mais difícil, uma privação, alguma coisa, nesses 7 anos que vocês falaram assim, meu Deus, será que o Senhor existe? Será que o Senhor está com nós ainda? O que a senhora pode falar, pastora? Nesses 7 anos, a gente ainda tinha 2 carros financiados, né? Certo. E teve uma época que ele não estava trabalhando também. Dentro dos 7 anos? Dentro dos 7 anos. Então, a gente pensava, vamos vender os carros, mas se a gente for vender, está financiado, vai dar mais prejuízo, porque a gente ainda vai pagar para vender o carro, né? Para ficarem com o carro. Então, não valia a pena vender o carro. E aí, como a gente já estava falando do deserto, né? Quando a gente está passando por um deserto, porque Deus tem planos lá para frente ainda, Deus vai nos entregar uma terra prometida, e quando a gente está seguindo os caminhos que Deus colocou na nossa vida, Deus vai suprindo, né? As sandálias não se gastam, ninguém passa fome, Deus manda codornizes, Deus manda água, transforma águas amargas em água doce, e nada falta, né? E nada faltou pra gente. Deus preparou, de novo, a minha sogra e meu pai. E olha, meu pai, ele já teve uma situação muito boa, na época que eu era criança, adolescente, a gente vivia uma situação muito boa financeira. Mas depois, na época que eu já estava, né, formada, engenheira, trabalhando, meu pai passou por uma situação muito difícil, ele perdeu quase tudo. E eu ajudei muito ele em muitas coisas, né? E no momento que eu precisava, Deus preparou ele, né? E é por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho meu pai para me pagar uma pós. Quem que vai pagar? Deus prepara quem vai pagar. Nesse caso... Meu pai foi apenas um instrumento, mas no meu caso pode ser um irmão, vocês, a Brenda. Isso. Pode. O meu pai foi um instrumento de Deus para nos ajudar tanto nas especializações, que ele pagou a minha pós e a minha sogra pagou a dele, quanto para ajudar a gente nisso. Meu pai pagava algumas contas e minha sogra pagava outras, até parcelas do carro minha sogra pagou. Deus preparou os dois de uma forma que os dois se levantaram para ajudar a gente. E ajudaram a gente de uma forma que eu falo, pastor, tinha dia que eu me sentia humilhada mesmo. Tinha dia que nem desodorante eu tinha. É mesmo? E eu falava, amor, não tenho desodorante. E a minha sogra falou, não, eu vou no mercado, a gente compra. E ela comprava assim numa tranquilidade, mas para mim eu recebia como se fosse assim, eu estava me sentindo humilhada. Né? Porque eu fui uma engenheira que eu até me emociono porque eu tinha um salário muito bom, né? E ele também. E nesse momento a gente não tinha dinheiro para comprar um desodorante. E às vezes eu saía com ela, a gente ia num shopping, andar um pouco e tal, porque ela falava, Ana, você está muito em casa, você não está trabalhando, vamos dar uma volta, vamos. E ela foi usada muito, assim, grandemente como um instrumento de Deus na minha vida, para me apoiar também, né? Porque nesse momento a gente estava na casa dela, meus pais em Salvador. E a gente, às vezes, andando, passava numa loja, eu via uma coisa que eu queria, uma roupa que eu compraria, e eu olhava e entristecia o meu coração, porque naquele momento eu não podia comprar.
Mas eu nunca questionei Deus. Nunca questionei Deus por isso, né? E eu ganhava isso de alguém. Chegava um irmão da igreja e me dava, olha, eu vi essa blusa, achei a sua cara, eu vi isso, achei a sua cara, e era o que eu queria. Até um livro que eu queria para mulheres, né? Um livro para mulheres que eu queria. Eu participei de um congresso na igreja, na época que eu ainda estava em Salvador, nesse 1 ano e meio que eu passei, num congresso de mulheres, e teve um sorteio e eu ganhei esse livro, né? Depois, já aqui, tinha uma Bíblia da mulher que eu queria, uma Bíblia rosa, linda, de capa grossa. Bíblia de estudo, né? De estudo da mulher, e teve um sorteio, fui na semana, né, em maio, na semana do Dia da Mulher, e teve um sorteio, eu falei, eu vou ganhar essa Bíblia, e ele falou, amém, tá ligado, e o outro pastor, Donizete, falou, tá ligado, o pastor Carlos falou, tá ligado, teve o sorteio e eu ganhei a Bíblia. Então, assim, não é porque eu tenho sorte, porque a gente não pensa assim, a gente pensa que tudo é propósito de Deus. Deus, além de suprir a nossa necessidade, quando a gente está seguindo os seus caminhos, quando a gente está seguindo a coluna de nuvem e de fogo no deserto, né? Ou seja, seguindo a direção que Deus mandou, Ele vai cuidando da gente, Ele vai suprindo a nossa necessidade e Ele também quer agradar o nosso coração. Então Ele manda mimos que mostra pra gente que Ele está com a gente até naquilo ali, que a gente sentiu, que a gente chorou, né? Então, é um conselho que eu dou para você que está passando necessidade, que tem o teu sonho, que ainda não foi realizado, mas que está entregue no altar do Senhor. Se Deus já te mostrou que vai fazer isso, né? Se você está passando por dificuldade, não olhe para a dificuldade, não olhe para as lutas, não olhe para o deserto que você está caminhando. Olhe para o Deus que você tem servido. Se dedique a Ele, busque a Ele, louve Ele de todo o coração. Porque Ele também realiza os desejos do nosso coração. E foi isso que Ele fez com o pastor, depois de 20 anos, né? Ele colocou a empresa e a empresa está fluindo, está crescendo. E eu não estou precisando ser o comercial que eu temia, que eu não queria ser. Deus é o comercial. Deus é Ele que manda os clientes, né? Para você ver, pastor, como Deus ele age de uma forma sobrenatural nas nossas vidas, a gente nunca fez propaganda da nossa empresa. Coisa linda. Né? Deus ele encaminha os clientes para nós. Eu quero aqui abrir um adendo aqui. Eu sou um cliente de vocês. Sim, que aconteceu sim, isso. Sim. Gente, foi incrível a forma que nós nos conhecemos, né? Através do nosso escritório de contabilidade, do nosso CNPJ, o escritório de contabilidade, né? Que inclusive é a UP7 Hub, né? Convido vocês para estar levando as questões contábeis para a UP7 Hub. Eles indicaram vocês, e aí eu procurei, vocês me atenderam de uma forma extraordinária, e hoje nós estamos aqui. Sim. Olha que comercial que Deus fez. É uma prova. Por sinal, a É uma UP7 Hub é também nosso cliente, parceiro hoje. Bênção de Deus. Cliente e parceiro. Então, Gente. assim, se você tem dúvida, se você quer uma empresa ou se você vai trabalhar, se você tem dúvida no que você tem que seguir, coloca no altar do Senhor. E se é empresa ou se é um trabalho, ou se você está definindo a sua profissão, que curso que você vai estudar, aonde que você vai se dedicar ali, o que é que você vai fazer do seu futuro profissional, coloca no altar do Senhor. Ele tem planos e propósitos. Os planos dele são bons e agradáveis e são muito melhores do que a gente planejou. E ele vai mostrar para você o que é que você deve seguir, o que é que você deve fazer. E ele vai suprindo ali toda a tua necessidade, te mostrando o caminho a seguir. E aí vai dando certo. É isso aí, Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Meus amados, 41 minutos. Estamos estouradíssimos. Poxa, mas quando a conversa flui assim, é gostoso demais. Sim. Muito. Bom, a pastora já deu o seu recado, conselho de vida, não vou pedir para dar porque ela acabou de dar. Mas eu gostaria que, por favor, vocês deixassem o contato de vocês, da Sumace, alguém que quer contratar a empresa de vocês para fazer engenharia. Como que faz para encontrar vocês? A Sumace fica localizada ali na rua 6, número 486, em frente ao Colégio Joaquim Ribeiro, né? Entre as avenidas 13 e 15. Os contatos nossos são os nossos celulares mesmo, 19 98157 6967 é o meu, Ana Cláudia, e o dele 8135 4805. É só entrar em contato com a gente. Ou então,
mandar uma mensagem para o amado pastor Alex, que também encaminho. divulgará. Com certeza. Né? Ou então solicitar com a Upset também, né? E aí todos os clientes aí. E eu quero aqui dar um testemunho, porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade. Deus usou a Somácia, a empresa deles, para realizar um milagre na nossa comunidade, né? Que foi o laudo do bombeiro, que não acontece assim. Eles mandaram as fotos, né, do prédio e tal, no automático já veio o laudo, já veio a autorização. Então vocês são bênçãos demais na minha vida, A gente viu? vê o agir de Deus, né? Quando Deus tem propósito, uniu, né? E já veio com o laudo de uma forma extraordinária. Nunca foi emitido dessa forma. Então você que quer a regularização da sua entidade, do terceiro setor, comércio, empresa, indústria, está aqui o pastor Fabiano, pastor Ana, eles vão te atender, tá? Com a maior galardia e você vai ser bem sucedido. Gente, obrigado, que Deus abençoe vocês. Nós com certeza vai ter um episódio 2, porque foi pouco. Tem muita história ainda para ser contada. Tem muito testemunho para ser. Deus é grande. Meu contado. Deus, é muita coisa. É muita coisa junto, muito. Sim, meu com Deus. certeza. Que Deus abençoe. Olha, compartilhe com o maior número de pessoas, tá bom? Se inscreve no nosso canal que vai ser bênção. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Um abraço, até a próxima. Deus abençoe a todos. Amém.